Pois é, comigo acontece assim um conceito, geralmente é um conceito que surge, assim. Mas não necessariamente é isso, assim. Como eu gosto muito de ficção científica, e a ficção científica é tu extrapolar, né, um conceito de ciência para uma outra coisa, para criar aquela história, muitas vezes surge em cima de um conceito. E se alguma coisa? E se acontecesse isso, sabe? Até tem um quadrinho ali do... Eu posso te mostrar aqui. Esse aqui, Eram os Deuses Idiotas e Outras Histórias de Natal. Você está pegando daí? Mais embaixo. Mais aqui. Mais para trás. Aí. Esse aqui são histórias de natais que eu sempre trabalho com conceitos assim que eu acho filosóficos ou né, de ficção mesmo que eu acho interessantes, assim. Por exemplo, aqui tem tipo arqueólogos que eles estão revisando um barro lá, só que eles estão no futuro, eles estão pegando coisas da nossa época e falando sobre. Até no final da história, eles começam a falar da história da humanidade, assim, por que acabou daquele jeito, por causa da poluição e tal. No finalzinho tem uma surpresa aí que eu não vou mostrar, mas ela fala em cima dessa coisa assim, né, se tu escavasse no futuro a humanidade hoje, o que tu falaria de nós, assim, né? O que aqueles caras fizeram? Né? E, né, na verdade, os deuses somos nós ali que os caras estão falando ali, os deuses idiotas que estragaram tudo, né? Então, eu parto dessas coisas. Aí também tem outra história aqui que eu parto da premissa de que o que aconteceria se a humanidade fosse governada por um computador. Tem um cara que vai sabotar lá o computador e tal. Então eu gosto dessas viagens, assim, né? Até a primeira história em quadrinhos que eu fiz aqui é o Natureza Artificial. Tá por aqui, eu tinha botado aqui, mas eu pego ele depois. Que é o Natureza Artificial, que é também sobre a inteligência artificial, né? Que é um homem e um robô, eles estão perdidos no deserto, e o robô começa a ajudar o homem. Só que aí a história também tem uma reviravolta, assim, que eu não posso contar muito, mas que tem a ver com a origem da humanidade e os robôs. Então, tem uma mas assim. Qual é o estalo que veio para te fazer essa história? Veio de alguma situação? Veio dessa situação de ter até outras obras, às vezes te inspiram, assim, tem um filme chamado, acho que é Robota, que tem um cara e um robô que estão perdidos no deserto também. Só que eu parti para um outro lugar bem diferente, assim, né? Mas isso me startou, assim, tipo, o robô ajudando, sabe, o cara no deserto, isso é legal. Mas aí eu parto para um outro princípio, assim, que tem um lance com a origem da humanidade ali também. E aí a minha questão ali era questionar, tá, mas como é que a gente surgiu, sabe? Por que a gente surgiu? Por quê? Será que tem um porquê? E para onde a gente vai? Né? Por que a gente está seguindo esse caminho? Porque agora a gente está criando uma outra inteligência, né? E aí, para onde essa inteligência vai nos levar? Vai nos extinguir também? Por que ela vai nos extinguir? Por que a gente criou um negócio que vai nos extinguir? Aí tem uma pista da minha história ali. Até eu nunca vi essa premissa assim ser feita, sabe? Eu acho que é interessante ler o Natureza Artificial. Eu tenho os exemplares, quem quiser falar comigo, eu tenho os exemplares. E aí tem esse quadrinho aqui do que o Mário César Botti, que ele fez o roteiro, e aí partiu dele essa história, né? Que é inspirado na conversa que ele teve com o neto dele. E tem um lance muito ecológico dela, de plantar árvores, de semear um futuro melhor também. E aí eu fiz essa aqui toda com guache, né? Com guache e aquarela. E ela tem uma mensagem legal, assim, de tempo, né? Tempo e espaço das coisas que vão passando, do que a gente aproveita, do que a gente tem que fazer, e de cuidar também do nosso planeta, né? Que é um negócio que é importante. Né? Tu recebeu a história e colocou... O Mário fez um conto. Ele fez um conto em prosa, né? E aí eu decupei ele, que a gente corta, divide em pedaços e coloca... Aí separa diálogos também. Os diálogos eu coloquei no digital, né? E aí tu separa as partezinhas da história pra ver, essa página vai ter isso, essa página vai ter isso. E aí tu vai montando a história. E o processo é todo esse, né, na verdade, né? Tu parte sempre do roteiro. Mesmo que o roteiro às vezes só esteja na tua cabeça, né? Porque poucas vezes eu escrevi um roteiro formal, assim, né? Porque pra mim mesmo, né? A não ser quando eu faço um roteiro pra outros, aí sim. E o roteiro de quadrinhos é tipo um roteiro de cinema. É tipo, tu mostra quadrinho 1, aí cena tal,
diálogo tal. E lembra também um pouquinho de teatro. E aí o personagem faz isso, o personagem faz aquilo, aí outra página. Quadrinho 1, quadrinho 2, quadrinho 3, cenário tal, diálogo tal. Tu meio que vai separando as coisas. E a partir do roteiro, tu vai pro desenhar no papel, ou digital, né? E aí tu lá ali, geralmente eu faço um... Aqui tem um exemplo dos rascunhos que eu fiz para essa história aqui do Mato de Matias. Então tu separa as páginas, eu faço um rascunho bem básico, assim, pequenininho, cada um desses aqui é uma página. Eu faço uma piscaiada também. E aí depois o próximo passo é passar para a página direto. Tu faz a página aí, tu pinta, ou muitas páginas eu uso nanquim também. Vou mostrar aqui umas páginas para você. Aqui, ó, esse desenho aqui eu fiz para uma banda de rock. Eles fazendo o cartaz deles. Esse aqui é basicamente nanquim, pincel e um pouquinho de tinta branca também. Mas o processo é esse aqui. Depois eu desenho com lápis, né? E depois vou sobrepondo com a tinta. Por que a tinta, né? A tinta porque tu tem que reproduzir para algum lugar, né? Tu tem que... ou vai imprimir, ou vai pra internet, então tem que ter um realce maior no traço, né? E aí tu... Até mesmo para outros meios, né? Se tu for já, sei lá... fazer um cartaz, alguma coisa, vai ter que ter um realce maior no traço, né? Então a gente chama de arte final isso. Passar a tinta, passar o nanquim. O próximo passo é aí eu coloco os diálogos no computador, né? Aí eu uso um software ali para colocar os diálogos, fazer os balões. Primeiro vai para o scanner, né? Que tem que passar a imagem para o computador. E aí depois desse processo, dá uma trabalhadinha na imagem, né? Dá uns contrastes ali, ver contraste, ver algum defeitinho ali no scanner que tu pode melhorar ali. E aí coloca os diálogos. E aí depois aí tu tem a fase da diagramação, né? Que é diagramar para fechar o livro para mandar para gráfica, né? No caso do livro impresso, né? Aí também hoje em dia tem os quadrinhos digitais, né? Que tem várias plataformas, né? Que exploram isso, né? Exploram no bom sentido, que publicam isso, né? E então ali tu tem outra forma de tu montar ela também na página. Por exemplo, os quadrinhos webcomics, como o pessoal chama, né? Tu vai rolando, né? Então tu tem também uma outra maneira de montar. Tu monta ele num grande tira, assim, porque a pessoa vai rolar, né? Então tu vai colocando os quadrinhos um embaixo do outro. Às vezes até tu corta os quadrinhos separados para publicar na internet, né? Então depende do formato que tu vai fazer, né? Se é para webcomic, se é até pro Instagram, né? Alguns quadrinhos eu publiquei no Instagram, aí eu pegava os quadrinhos direto e até aí tem a rolagem ali na postagem, tu pode publicar múltiplos ali, tu vai separando os quadrinhos e vai publicando. Aí depende do formato final, né? Mas basicamente é isso, né? É o papel, scanner, finaliza ali no computador, né, com texto, revisão, essas coisas, e aí depois vai para gráfica ou para internet. Pois é, que daí varia um pouco, assim, né, do tempo de feitura. Por exemplo, fazer essa pintura aqui com guache, ela é bem demorada, assim, né, então eu levo aí um dia e meio para terminar uma página, às vezes até mais, dependendo da complexidade, fica talvez 2 dias e tal. Então aí tu tem que calcular o tempo de fazer, né, do roteiro, né, até o final, assim. Aí vai ter muita variável, assim, e tal. Mas o que, tipo, se eu fosse chutar, assim, uns 6 meses para fazer tudo, assim, né. Mas num processo até bem corrido, assim. Mas pode durar até 1 ano esse processo, né, se tu for fazendo devagarzinho, né, indo e voltando, melhorando alguma coisa ali, outra ali, né. E aí... Então esse processo assim varia muito, mas assim, se tu for pegar o processo de fazer a página em si, aí por exemplo uma página de nanquim, ela demora umas 8 horas para fazer, aí é bem mais rápido, né? E aí tu pode calcular que tipo faz umas 2 páginas por dia, talvez, né? Ou 1,5 página por dia, e aí um quadrinho de 50 páginas tu vai levar tipo 1 mês e meio por aí, né? Um pouquinho menos. Então é esse processo, assim, tudo depende da tua disponibilidade de tempo também, né? Porque às vezes tu tem um monte de trabalho pra fazer junto, aí tem que deixar um pouquinho pra depois, né?
Eu tenho vários quadrinhos que eu curto, assim, a lista é longa. Como eu falei, eu gosto muito de ficção científica. E isso também engloba a literatura também de ficção científica, né? Isaac Asimov, Arthur Clarke, o David Gibbons, tem vários, assim, artistas que eu gosto e quando eu vou produzir, eu produzo muito ficção científica também. Inclusive, até produzi um quadrinho curtinho, assim, de ficção científica com o Mário também, que é um negócio de viagem no tempo, assim, sabe? Que aí tem a ver com o nascimento lá em Belém, de Jesus em Belém. Tem toda uma volta na história ali. Então, esse eu acho que, assim, tipo, eu gosto muito de produzir um quadrinho de ficção científica. E ler, eu gosto muito do Conan, que eu tava falando. Eu gosto muito se for ver ali a minha variedade de quadrinhos ali que eu tenho ali, é muito grande, né? Então vai desde o terror até o fantasia, realismo também. Então, assim, no gênero eu não sabia dizer, talvez alguns autores, assim, sabe? Mas também são muitos autores, aí vai desde os antigos, aí o Will Eisner, que é o mestre do quadrinho, né? O Frank Frazetta, que é um cara muito bom. Aí dos brasileiros também tem uma série, assim, que eu curto demais, assim. Então, são vários, assim, autores. Tipo, agora se eu for pegar as minhas influências básicas, assim, de criança, né? Tem muita coisa da Marvel, né? Que eu lia, DC também, DC Comics, que eu lia. Algum quadrinho de terror também que eu li quando era mais novo, então isso tudo influenciou, assim, a minha base, né? Mas a gente é sempre um caldeirão de influência, né? Sempre vai lendo coisas e vai se influenciando de novo, né? Então, do Frank Miller, que eu falei, né? Que é o quadrinho do Batman, Cavaleiro das Trevas, que é um cara que me influenciou muito no início, assim, eu quase copiava ele, o estilo de diálogo dele, assim, e tal, que era uma coisa meio de recordatórios e texto de pensamento, assim, falas de pensamento meio impactantes, assim. Tá. Eu vou te lançar um desafio já agora. Acho que para um jovem hoje em dia, eu indicaria aquele quadrinho ali de cima ali, é o Sapiens, do Yuval Harari, que é o Sapiens em quadrinhos. Tem o livro, né, o Sapiens, o Sapiens em quadrinhos é muito bom. Hoje em dia também tem o Mundo de Sofia, que é muito bom também em quadrinhos. E eu acho que os quadrinhos, eles são uma coisa que ele pode levar pro livro também, né? Então, é que muita gente às vezes deixa o quadrinho como só uma escada pro livro, né? Ele também pode ser uma boa escada pros livros, e eu não diria uma escada, mas porque escada parece que os livros são melhores que o quadrinho, né? Mas na verdade ele é tipo uma sequência, um enriquecimento cultural que tu vai ter além do quadrinho, né? Porque por exemplo, o Alienista tem uma adaptação muito boa em quadrinhos, e até tem várias adaptações, hein? Mas eu encomendei o quadrinho, e antes de chegar o quadrinho eu li o livro para poder depois comparar com o quadrinho. Então tem essa questão aí de tu se enriquecer mais com as histórias em quadrinhos, assim, né? Então, eu tô pensando num outro que eu indicaria também. Eu indicaria o Astronauta da linha MSP, que tem uns quantos livros do Astronauta, que é uma reimaginação do Astronauta do Maurício de Souza, e aí eles fazem uma história de ficção científica, assim, bem legal. Eu acho que sim, mas não necessariamente, sabe? Pode ser sim, porque a imagem, né, o desenho, se torna atrativo para a criança, né? Tanto que os livros infantis, se for pegar o livro infantil, ele é a ilustração, que é o principal, e aí tem um textinho pequenininho embaixo, assim, para chamar a criança, para chamar a atenção, né? Até por isso que a gente chama de ilustração, porque ilustra e chama pro texto, né? Mas pode acontecer também, não é necessariamente assim que tem que ser, né? Eu, por exemplo, comecei lendo livro. Eu gostava, comecei, eu digo, o meu prazer da leitura foi lendo Luiz Fernando Veríssimo, por exemplo. Depois aí eu comecei com 12, 13 anos, e aí depois paralelo a isso eu também lia quadrinhos. Mas assim, não tinha nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Então,
não necessariamente tu tem que, e até nem recomendo muito Luciano Veríssimo para começar, né? Pode ser outra coisa mais leve. Não que não, o texto dele até é bem leve, assim, é bem humorado, assim, mas talvez, né? Mas assim, quadrinhos é assim um jeito de tu ler, né? De tu consumir uma história legal, assim, sabe? Então é altamente recomendado para criança, né? Desde que seja dentro da faixa etária da criança o negócio. Vamos começar com o Maurício de Souza, então, que acredito que é uma faixa etária bacana, né? É legal. Eu já participei de algumas edições aí que eu tenho um amigo chamado Daniel Gaidé, que ele trabalha direto lá para Marvel, Estados Unidos, e aí eu auxiliei ele em algumas obras, assim, tipo, até o Smallville que ele estava publicando lá, eu ajudei ele a fazer os layouts do quadrinho e tal, então às vezes os prazos apertam, né, e aí também uma edição lá de outra que estava trabalhando para DC Comics também, assim, mas foram trabalhos pequenos, assim, né, bem pontuais e curtinhos, mas eu fiz bastante sketch cards, assim, para o mercado americano. E aí, o que são sketch cards? Eu vou te mostrar aqui. São esses cardzinhos aqui, esse aqui é até do Walking Dead, ó. Ele é o oficial agora eu me esqueci do nome da empresa. EMC? EMC, isso. Da EMC, e aí o que acontece nos Estados Unidos? Eles vendem pacotes de cards, e dentro dos pacotes de cards tem cards impressos, né, de artistas, e cada pacote desses impressos tem um original do artista, tem um original que vem junto. Então eu publiquei já para vários desses, aqui da Liga da Justiça, esse aqui é da Liga da Justiça. Então eu publiquei para várias franquias lá dos Estados Unidos nessa modalidade de sketch cards, né? Porque lá, esse aqui é dos Ghostbusters, dos Caça-Fantasmas, e acho que aqui até aqui tem mais um dos Caça-Fantasmas, e lá esse comércio é muito grande, assim, de cards, né? Aqui no Brasil não tem muito. Tem os cards de games, assim, tipo Pokémon e Digimon, essas coisas, Magic, eles são mais. Tem mais mercado, assim, mas do card de arte, assim, não tem tanto, mas lá nos Estados Unidos, em outros lugares, aí é bastante. É um mercado bem grande, assim, de venda e troca. Inclusive, tem colecionadores, né, de artes eu entrei em contato com alguns caras, assim, que colecionavam lá na Austrália, na Inglaterra e tal, colecionam sketch cards, assim, então. Então hoje dá para se dizer que tem um dedo de Jader no universo do Walking Dead. Tem um dedinho, bem pequenininho, bem pontinho assim. Não, mas tem. Marvel também. Pouquinha coisa. Que bacana. E tu tá em algo paralelo desse? Sim, eu sempre estou produzindo uma arte de livro infantil, né, capas também e tal, e produzindo também quadrinho autoral e tal, então o trabalho não para nunca, assim, tem uma coisa a ser produzida. É importante, assim, que eu digo, gostar, e tem que gostar bastante, porque assim, que eu falo, para te fazer uma página de história em quadrinhos aqui, essa aqui, provavelmente eu demorei 1 dia e meio, 2 dias, e a pessoa vai ler aquilo em 30 segundos, né? Então tu tem que ser um apaixonado pelo que tu faz. Então, se tu gostar e quer seguir esse caminho, pratica muito e entra em contato com profissionais da área. Os profissionais geralmente são gente boa, eles vão te dar dicas de tu melhorar o teu trabalho, de como entrar no meio profissional. Então, quem quiser também vir falar comigo aí para ver como é que começa e tal, eu sempre estou aberto a dar dicas e sugestões, então eu até gosto de conversar com o pessoal que está começando, assim, então vai falar comigo, porque esse contato com o profissional de quadrinhos, de arte, de qualquer área, né, ele te enriquece muito, ele vai te mostrar ali uns pontos que tu pode melhorar, que tu já tá legal, então isso vai te enriquecer bastante. Fazer cursos também, né, porque da técnica, da teoria, né, do que é fazer quadrinhos, que não é só botar um desenho depois do outro, tem ali toda uma narrativa que tem que seguir, tem uma lógica que tem que seguir, né, não é um negócio que tu vai estudar anos e ainda tu não vai saber fazer direito, né? Então é um negócio que é legal, é gratificante, mas é bem difícil de fazer.
E eu sempre digo, né, que ninguém vai seguir esse conselho, mas leiam, né, leiam, que é um negócio que vai te enriquecer a tua vida para qualquer área, né, e se tu não leu, se tu acha que não gosta de ler, que tu não leu um negócio que tu curte, assim, o que é da tua área, o que... Eu até compreendo as pessoas, né, o mundo hoje em dia é tão agitado e tem coisas que nos atrapalham, né, então todo mundo tá meio que diminuindo um pouco a leitura, né, mas se força um pouquinho, que o prazer da leitura é um prazer diferente, né, o prazer de ler uma história em quadrinhos é um prazer diferente, o prazer de ler um livro é um prazer diferente, livro em prosa, né, o prazer de ir no cinema é um prazer diferente, né. Então, meio que se força um pouquinho que vai valer a pena, porque a vida é isso, né? A gente enriquecer, a gente fazer uns momentos melhores e enriquecer a nossa vida, enriquecer esses momentos que a gente está vivo de uma maneira, da melhor forma, né? Obrigado pela entrevista aí, obrigado pelo papo, né? Obrigado pelo papo.